E aí, turma? Beleza? Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com a apostila 3, Física 4, a primeira aula de Física 4 da apostila 3, que é a aula número 9. Ela está na página 57 e ela fala sobre o movimento vertical no vácuo. Pessoal, quando nós estamos falando de movimento vertical, o que nós temos que pensar? No movimento vertical, nós temos uma aceleração constante. E essa aceleração constante é a própria aceleração gravitacional. Então, como eu tenho aceleração constante, que é a própria aceleração gravitacional, nós sabemos que na Terra o valor dessa aceleração gravitacional é de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. O movimento vertical, ele é muito fácil, ele é simples, porque nele você já tem estabelecido o valor da aceleração. No movimento vertical, você não precisa descobrir a aceleração, porque a aceleração ela já é fixa, que é a aceleração da gravidade, certinho? Então já é menos um problema. E como você tem que a aceleração ela é constante, vale para nós as equações que nós usamos no MOVE. As equações do movimento uniformemente variado são as equações utilizadas no movimento vertical. Vamos lembrar quais equações são essas? A primeira, V igual a V0 mais AT. Certo? Pode ser usada. A segunda que a gente usa, V quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S, que é Torricelli. Essa aqui a gente usa quando, gente? Quando não precisa do tempo. A outra equação que a gente usa é S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Essas equações são as equações que nós vamos utilizar do movimento uniformemente variado. Só que nós vamos converter o seguinte, presta atenção. Quando o corpo estiver subindo, nós vamos usar a gravidade negativa. Por que a gravidade vai ser negativa? Em vez de usar, se for na Terra, mais 10, eu vou ter que pôr na conta menos 10 metros por segundo ao quadrado. Porque quando está subindo, a gravidade sempre é na vertical para baixo. A gravidade está na vertical para baixo. O corpo está o quê? Subindo. A gravidade está contrária ao deslocamento. Quando a gravidade está contrária ao deslocamento, essa gravidade é negativa. Então, quando estiver subindo, eu tenho que usar a gravidade negativa. E quando estiver descendo, hein, turma? Quando estiver descendo, eu uso a gravidade como sendo positiva. Por quê? O corpo está descendo. O deslocamento está para baixo. E a gravidade sempre é na vertical para baixo. A gravidade está para baixo, o corpo está indo para baixo, está ajudando. Então, gravidade positiva. Outra coisa que é importante. O S, que é o deslocamento, na maior parte das vezes, esse S é a própria altura. O S0, na maior parte das vezes, a gente fala que é a altura inicial, que a gente lança na maior parte dos problemas como zero. Então, na maior parte dos problemas, o S0 a gente cancela. Certinho? Toda vez que falar que é queda livre, ou falar que um corpo foi abandonado do alto, falou-se um corpo, uma pedra foi abandonada do alto. Ou uma pedra foi solta do alto em queda livre. Toda vez que falar abandonada ou te deixar claro que é uma queda livre, você tem que colocar que a velocidade inicial é igual a zero. Então você vai usar as mesmas equações, só que no lugar do S, você vai pôr H. Se for queda livre, a velocidade inicial fica zero. Vamos fazer essa conversão aqui para a gente ver? Vamos lá. Vamos fazer aqui no cantinho para a gente ver. Acompanhe comigo. Para queda livre, viu? Queda livre. Olha como é que vai ficar.
V é igual. Queda livre. V0 é igual a zero. Então isso some. Queda livre está descendo. Então é mais aceleração mais G vezes T. Então essa equação aqui fica V igual a GT. Como que vai ficar de baixo? V quadrado é igual. V0 é 0. 2, o A é G. 2G. O delta S é a mesma coisa que delta H, que é a altura que ele caiu. E essa daqui, como é que vai ficar em queda livre? H igual. Lembra que eu falei que esse aqui a gente põe como zero? Velocidade inicial é zero, soma isso aqui tudo. A aceleração é G, então fica H igual a GT quadrado sobre 2. Essas são as equações que a gente usa para queda livre. De boa. E se não fosse queda livre, estivesse subindo? Gente, subindo, as equações são essas mesmo. Só que em vez de usar mais A, nós vamos usar menos G. E tem que ver se a velocidade inicial vai ser diferente de zero. Porque uma coisa para subir, ela tem que ter velocidade inicial. Não tem como eu jogar esse giz para cima sem ele ter uma velocidade inicial. Então, para movimento vertical, basicamente o que a gente precisa usar são as equações do movimento uniformemente variado. Se for queda livre, a gente pode deduzir nessas três equações que são derivadas dessas equações aqui. Certinho, turma? Os gráficos são os mesmos gráficos que eu demonstrei para vocês na aula de movimento uniformemente variado. Atividade para a sala, na página 58, primeira questão. Fala assim para nós. A partir do repouso, o foguete de brinquedo é lançado verticalmente do chão, mantendo uma aceleração constante de 5 metros por segundo ao quadrado, durante os 10 primeiros segundos. Desprezando a resistência do ar, a altura máxima alcançada pelo foguete e o tempo total aproximado de sua permanência no ar é de... Então, falou para nós o seguinte, ó, aqui está, questão número 1. Aqui está o chão. Eu vou falar que esse pontinho aqui, ó, vermelho, é o nosso foguete. Falou para nós que ele foi, manteve constante uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado durante os 10 primeiros segundos. Então, ele estava acelerando com 5 metros por segundo ao quadrado durante os 10 primeiros segundos. Vamos descobrir qual que é a altura que ele chegou nisso? Vamos fazer aqui, ó. S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado dividido por 2. Aí nós vamos ter que o S é a altura que ele atingiu nesse tempo, S0 é 0. A velocidade que ele estava no começo, falou para nós? A partir do repouso, a velocidade inicial é 0, então some isso. A aceleração falou que é 5, o tempo falou que é 10 ao quadrado, dividido por 2. Então a altura vai dar 10 ao quadrado, 100, vezes 5, 500, dividido por 2, 250 metros. Aí, gente, olha só, ele ficou 250 metros acelerando. Aí falou para nós, desprezando a resistência do ar, a altura máxima alcançada pelo foguete e o tempo total. Então, esse foguete, depois de 10 segundos, ele já está numa altura de 250 metros. Vamos descobrir qual que é a velocidade que ele vai estar aqui? V igual a V0 mais AT. V é o que eu quero, V0 é 0, a aceleração é 5, o tempo falou que é de 10 segundos. Então a velocidade que ele vai estar ali vai ser de 50 metros por segundo. Então nesse ponto ele está indo para cima com a velocidade de 50 metros por segundo. Aí, pessoal, ele vai parar de acelerar. E a única coisa que vai atuar nele nesse ponto é a gravidade puxando ele para baixo. Aí nós sabemos o seguinte. A gravidade vai manter ele subindo, mas ele vai subindo mais devagar, até chegar no ponto mais alto. Quando chegar no ponto mais alto, eu sei que ele para de subir. A velocidade é 0. Ele para de subir para ele começar o quê? Descer.
Vamos ver, turma, quanto tempo que ele vai levar daqui até aqui? Qual que é a altura que ele vai subir daqui até aqui? Lembrando que até aqui ele acelerou. Aqui o motor desligou, aí ele continuou subindo porque ele tinha impulso, só que a gravidade foi freando ele até ele parar de subir. Aí então nós vamos descobrir quanto tempo que ele levou para sair daqui e chegar até aqui. E vamos descobrir a altura que ele subiu daqui até aqui. Bora lá. Como que eu faço isso? Bem simples. Para descobrir o tempo, nós vamos fazer V igual a V0 mais AT. Velocidade final, 0. Velocidade inicial, 50. A aceleração, menos porque está freando. Qual que é a aceleração? É a da gravidade que vale 10. 10t menos 10t passa para lá. 10t igual a 50. T igual a 5 segundos. Opa! Quanto tempo que ele levou para sair daqui e chegar até aqui em cima? 5 segundos. Agora nós vamos descobrir qual que é a altura que ele atingiu. Como que a gente vai fazer para descobrir a altura que ele atingiu? Nós podemos fazer S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Vamos lá. O S é a altura. O S0. Vamos falar que ele estava aqui, que aqui é como se fosse 0? Ou pode pôr 250, você que sabe. Vou pôr 0. 0. Velocidade que ele estava aqui no começo, 50. O tempo que ele levou para subir, 5 segundos. Menos porque está subindo, a gravidade é 10. O tempo que ele levou para subir, 5 ao quadrado dividido por 2. H vai dar 50 vezes 5, 250. Menos 5 ao quadrado, 25. Vezes 10, 250. Dividido por 2, 125. Então a altura vai dar 125 metros, turma. Então ele vai subir aqui em 5 segundos 125 metros de altura. Então qual que é a altura total que ele está aqui do chão, hein? 250 metros mais 125 metros vão dar 375 metros. É a altura máxima que ele vai atingir. Certinho? Na questão, ele pediu para nós duas coisas. Ele pediu a altura máxima, 375 metros. Lembrando que quando ele chega no ponto mais alto, a velocidade é 0. E o tempo de permanência no ar. Pessoas, quanto tempo que ele levou para subir? 10 segundos, que foi a primeira parte, mais 5 segundos, que foi a segunda parte. Então, de subida, tempo de subida. Tá dando quantos segundos? 10 segundos com 5 segundos. 15 segundos é o tempo de subida. Agora nós precisamos calcular o tempo de descida. Qual que é a velocidade que ele está no ponto mais alto? 0. E ele vai cair até o chão. Quando a velocidade no ponto mais alto é 0, eu posso calcular a descida como se fosse uma queda livre. Qual que é a fórmula da queda livre? H igual a GT quadrado dividido por 2. O H é a altura que ele vai cair. 375. A gravidade é quanto? 10 dividido por 2. 5t quadrado. Então vai ficar t quadrado é igual a 375 dividido por 5. 375 dividido por 5, nós vamos ter o seguinte. Deixa eu apagar aqui porque eu estou precisando de espaço. (375) dividido por 5 vai dar 37 dividido por 5, t quadrado igual. 37 dividido por 5 vai dar 7. 7 vezes 5, 35. Sobra 75. T vai ser igual a raiz quadrada de 75. Raiz quadrada de 75 dá aproximadamente 8,7 segundos. Esse aqui é o tempo de descida. Ele não quer o tempo total de permanência no ar. É só somar o de subida, que é 15, mais os 8,7, que é o de descida. O tempo total de permanência no ar vai dar 15 mais 8,7, 23,7 segundos aproximadamente. O que corresponde para nós à alternativa A de amor.
Questão número 2. Na questão número 2 nós temos assim. Ao soltar o martelo e uma pena na Lua, em 1973, o astronauta David Scott confirmou que ambos atingiram juntos a superfície. O cientista italiano Galileo Galilei, um dos maiores pensadores de todos os tempos, previu que, se minimizarmos a resistência do ar, os corpos chegariam juntos à superfície. Na demonstração, o astronauta deixou cair ao mesmo tempo, de uma mesma altura, um martelo e uma pena. Durante a queda no vácuo, esses objetos apresentam... Gente, se eles caíram do mesmo lugar desprezando a resistência do ar, eles estão sujeitos à mesma aceleração gravitacional. Se estão sujeitos à mesma aceleração gravitacional, eles apresentam, letra D de dado, mesmas acelerações. Certinho? Terceira questão. O edifício, localizado em Dubai, é atualmente a construção mais alta feita pelo homem. Sua altura é de aproximadamente 800 metros. Se um objeto é abandonado, hein, gente? Lembra que eu falei que quando é abandonado é queda livre, a velocidade inicial é igual a 0. Abandonado do alto desse edifício. Qual a velocidade do objeto ao atingir o solo? Gente, ele quer a velocidade ao atingir o solo. Te deu tempo? Não te deu tempo. Quando não te dá tempo, usa a equação de Torricelli. Então, V quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. A velocidade inicial é 0. V quadrado é igual a 2. A gravidade é 10. O delta S é a altura que ele vai cair, que são 800 metros. V quadrado vai dar igual 2 vezes 10 vezes 800. Vai dar 2 vezes 10, 20 vezes 800. 16.000, V vai ser igual a raiz quadrada de 16.000, V vai ser igual a, você vai ter que fatorar o 16.000, quando você fatorar o 16.000, você vai encontrar 40 raiz de 10 metros por segundo. Lembra como é que fatora? Vamos fazer aqui rapidinho só para recordar? 1.600. 16.000. Você pode começar fatorando quando é assim por 10. Dá por 10 que dá 1.600. Dá por 10 que dá 160. Certo? E agora você pode dar por 4 que dá 40. Dá por 4 que dá 10, dá por 10 que dá 1. Esse é o jeito mais rápido de fatorar. Tudo que aparece duas vezes, você tira da raiz. Então, você vai tirar da raiz o 10, que apareceu duas vezes, o 4, que apareceu duas vezes. Então, vai sair dentro da raiz o 10, vai sair dentro da raiz o 4, 10 vezes 4, 40. Quem que apareceu uma vez só? O 10. Então, o 10 continua dentro da raiz. Então, 40 raiz de 10 metros por segundo, que dá a letra D de dado. Certinho? Quarta questão. Um objeto, após ser abandonado do repouso, do alto de um edifício, cai verticalmente. Na figura, ele é mostrado em 5 instantes diferentes. Desprezando a resistência do ar e adotando a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e sabendo que o objeto percorreu 8,75 metros no último meio segundo, antes de tocar o solo, o tempo total de sua queda foi de... Então, olha só. No último meio segundo, ele andou 8,75 metros. Eu vou descobrir a velocidade que ele estava no início desses desse meio segundo. Então, vamos lá. S é igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Por que eu estou usando essa equação? Porque eu tenho o espaço que ele andou, que é 8,75 metros, e eu tenho o tempo, que é meio segundo. Então, vamos lá. O espaço que ele andou, 8,75. Espaço inicial, 0. Velocidade inicial é o que eu quero, tempo é meio, a aceleração é 10, tempo é meio ao quadrado sobre 2. De boa. Aí vai ficar 8,75, que é igual, aqui deu 0,
V0 vezes meio dá meio V0. Aqui vai ficar 0,5 ao quadrado é 0,25 vezes 10 dá 2,5. Dividido por 2 dá 1,25. Isolando o V0, eu vou encontrar V0 igual a 15 metros por segundo. Essa é a velocidade que ele estava na hora que ele iniciou a última parte da queda, que é o 8,75. Não é a velocidade que ele estava no começo total, não. É a velocidade que ele estava no começo dos 8,75 metros finais. Certinho? Agora eu vou fazer o seguinte. Vou descobrir a velocidade que ele chega no chão. V igual a V0 mais AT. A velocidade final é o que eu quero. Qual que é a velocidade que ele estava no início da queda dos 8,75 metros? Que é no último instante. Descobri aqui que é 15, mais a aceleração é 10. Quanto tempo que ele leva para chegar no chão? Meio segundo. 10 vezes meio dá 5, com 15, 20 metros por segundo. É a velocidade que ele vai estar na hora que ele bater no chão. Agora, para descobrir o tempo total, V igual a V0 mais AT. A velocidade que ele chega no chão, 20. A velocidade inicial, 0, porque é queda livre. Ele partiu do repouso. Na hora que estava lá em cima da torre, a velocidade inicial era 0. Começou a cair. Mais a aceleração, que é 10t. Então fica 10t igual a 20, t igual a 2 segundos. Então o tempo total de queda, 2 segundos. Turma, isso dá letra A de amor. Muito obrigado, viu, pela atenção de vocês. Espero ter demonstrado para vocês de uma forma eficiente a parte de movimento vertical. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima aula. Lourdes Virtual. A gente ama.